Olá, seja muito bem-vindo ao Pensando a Vida. É um prazer ter vocês aqui e a gente vai falar hoje de talvez o assunto mais importante desse canal até agora: coragem. Preparados? Vamos lá. Quando a gente pensa em coragem, várias coisas vêm à mente. Muitas delas são atitudes de pessoas em momentos difíceis ou de medo, ou em momentos de risco moral, onde uma pessoa foi à frente com uma atitude moralmente louvável. É, é uma mistura de frio na barriga com atitudes honrosas, né? É, e aí fica muito difícil definir. É mais fácil sentir a coragem do que definir a coragem, porque ela parece começar de um sentimento, de uma sensação. A coragem é tudo isso. É o sentimento, é a emoção, é a atitude. Mas para lá de tudo isso, a coragem é uma virtude, que vem da palavra cor, do latim coração, e significa agir com o coração. Mais precisamente, a definição filosófica e psicológica da coragem, ela é multifacetada. E ela se reúne como a capacidade de agir em prol de um objetivo significativo, seja ele por motivos pessoais ou para o bem social, geralmente envolvendo uma virtude moral ou um foco moralizante, apesar dos riscos ou medo envolvido em diferentes graus nessa tarefa, né? Por incrível que pareça, a definição de coragem é tão variada e envolve tantas faces quanto existem formas de pensar na vida. E avanços em relação à psicologia da coragem dependem do que se chama hoje em dia de psicologia positiva, e só aumentaram o número de testes para poder fazer uma medição mais precisa de quão corajoso é um ser humano no século XXI, esse aqui. Então, vem sendo um estudo super novo, apesar de tantos e tantos ensaios filosóficos e históricos a respeito da coragem. Vamos tentar nos aprofundar um pouquinho neles para garantir que a gente tenha uma melhor definição de coragem, ou pelo menos a melhor possível para ajudar a sua vida. Para começar a dar uma luz ao tema da coragem, a gente precisa esclarecer um pouquinho como acontece o desenvolvimento de uma vida, né? Eu vou dar um esquema razoavelmente reducionista, mas mantenha sua mente aberta e disposta para absorver conhecimento, porque esse pequeno modelo que a gente vai desenvolver do desenvolvimento de toda a vida de um ser humano, ele vai desembocar em um conceito muito mais interessante de coragem. Então vamos lá. Como é que se desenvolve a vida de um ser? Ele nasce e ele vai crescendo em grau de complexidade em todos os âmbitos. Ele cresce física, intelectualmente, socialmente, moralmente, espiritualmente. À medida que o tempo da vida vai correndo, ele passa por uma gama enorme de experiências que vão direcionando a sua existência. Assim como através das escolhas que ele realiza, ele vai afinando o cone do destino dele até aquilo que no final vai se cristalizar como uma vivência. Após a morte desse indivíduo, ele vai deixar um traço de resultados empíricos do que ele fez, de como ele existiu. E essa pegada, ela vai ficar em forma de objetos conquistados, lições aprendidas, comportamentos adequados ou inadequados, propósitos por ele, desejos e sonhos que foram contemplados, outros que não. Em síntese, qualquer ser é uma máquina complexa de uso das suas ferramentas de interação entre fenótipo e genótipo para a criação de uma pegada que pode contribuir para a evolução da sua determinada espécie, evoluindo ela, ou não contribuir, degradando-a, né? O ser humano não é diferente de qualquer outra espécie nesse aspecto. Ele é capaz de fixar, através do esforço da sua vontade, uma determinada pegada que leva ao crescimento ou à degradação dele e de todos os que estão ao lado até a sua morte. Muito bem, a gente vai usar esse modelo para entender qual que é a diferença entre uma vida comum, como essa que eu acabei de escrever, e uma vida que visa a excelência. E por que um ser humano deveria almejar excelência? E ao almejar excelência, como é que a coragem se insere como uma ferramenta importantíssima para a criação de uma vida excelente, cheia de propósito,
bonita de ser vivida. Vamos lá? Muito bem, e agora que a gente já viu o que é o desenvolvimento da vida de um ser, a gente vai ver o que é o desenvolvimento da vida de um ser excelente, ou que visa a excelência na sua existência. Um ser vivo excelente é aquele que pega todas essas características com as quais ele veio e as ferramentas internas que ele tem, acolhe as experiências externas através dessas ferramentas, de maneira a garantir que o seu desenvolvimento ocorra da maneira mais capaz possível, liberando todo o potencial que é possível para ele e aumentando o livre-arbítrio dele ao máximo das suas possibilidades, ao mesmo tempo em que ele desenvolve inteligência para que isso acompanhe seu processo decisório, sua tomada de ação ao longo da existência. Né? Essa inteligência sempre crescente vai fazendo com que ele decida melhor e que o uso desse livre-arbítrio aumente em impacto a cada decisão que ele toma para a sua existência e para a existência das pessoas que estão ao seu lado. Mas não é um impacto negativo, é um impacto positivo, né? Que promove constantemente a evolução dele e de todo mundo que está do lado. Isso é um desenvolvimento coerente, coeso com as suas características internas e com o crescimento delas, sem afetar o meio ambiente e os lugares onde ela reside, onde ela existe. Pelo contrário, promovendo-os, chegando à máxima extensão da contribuição de si no momento que ele perece, que ele vai embora, que ele morre. Ou seja, o desenvolvimento de uma vida excelente é o acompanhamento da evolução sua e dos outros e do uso das ferramentas ativamente para que isso aconteça de maneira sinérgica e apoiadora do todo e de si. Né? No impacto da sua partida, ele grava importantes lições de preservação, de crescimento para a sua espécie, de maneira que as barreiras de reatividade, de caos que essa espécie carrega ou que ele mesmo carregada sejam constantemente alvejadas pela memória desse ser humano, do que ele fez, das ações que ele tomou quando ele era vivo. Né? Esse é o desenvolvimento de uma vida excelente. Né? Em síntese, uma vida apoiadora de uma melhor existência e de maior qualidade ao longo de toda a existência desse ser. Muito bem, agora que a gente já viu o que é o desenvolvimento de uma vida normal, mesmo que de maneira reduzida, e o que é o desenvolvimento de uma vida excelente, alguns pensamentos vêm na cabeça que vão formar a semente da coragem. Eles são: não temos condições de viver todo o espectro da existência de um ser humano. É para isso que tem vários seres humanos. Cada um deles vive a vida em um determinado tipo, em um determinado padrão, com um determinado número de escolhas, que a faz diferente da nossa. Às vezes isso nos causa alegria, tristeza, inveja, toda a miríade de sentimentos que vem com entrar em sociedade e com entrar em contato com todas essas oportunidades e vidas. Mas a vida excelente tem um grande apelo, que é a oportunidade de liberar o maior potencial possível a mim. Ela parece uma ótima escolha. E é exatamente essa escolha que é a semente da coragem. Quando a gente escolhe uma vida excelente, nós fazemos um filtro de quais são as ações que nos são mais valiosas para o nosso desenvolvimento. E por mais que a gente erre, a gente está errando dentro do desenvolvimento de soluções para o aumento desse potencial, não para a redução dele. Ou seja, os aprendizados desses erros não são tão frutíferos quanto os acertos ou mais. Isto posto, a semente da coragem é a escolha de uma vida excelente, porque ela sim libera o melhor potencial que a gente tem de existir, de completar essa existência da maneira mais agradável, da maneira mais bonita e da maneira mais completa possível para nós. Agora a gente vai ver uma definição de coragem que aborde essa semente e que leve ela a entender profundamente a coragem, não só na sua definição, mas no seu sentimento. Vamos lá. Muito bem, por fim, o que é coragem e como a gente se sente quando a gente se sente corajoso? Coragem é
a capacidade de assumir com toda a potência do nosso ser os desafios gerados pelos riscos que são inerentes ao desenvolvimento de uma vida que tem um foco na excelência final de um ser, né? Com o propósito de gerar soluções que sejam positivas e proativas para ele e para os outros, em vida ou depois da sua vida, que essas memórias que ele deixou das ações que tomou sejam pedras angulares para que as outras pessoas desenvolvam soluções para suas existências quando se encontrarem em condições similares de risco àquelas que você passou. Esse é o principal motivo pelo qual a coragem é uma virtude, porque a coragem é um comportamento que é ancorado na excelência como propósito, como parte do propósito da vida de um ser humano. E o que a gente sente quando a gente se sente corajoso a gente sente uma injeção de potência, justo naquele momento em que a gente é tomado pela ansiedade do enfrentamento do risco, aquela ansiedade se transforma em excitação. A gente se empolga porque a gente sabe que naquele momento em que aparece o risco, seja um risco moral, seja um risco fatal, nós estamos decidindo naquele momento pela expressão futura do nosso melhor eu e pelas melhores possibilidades de enfrentamento de um problema. No momento em que esse risco aparece, que ele é abordado, em que esse desafio é enfrentado com garra, ele transforma o desespero, o medo, a incerteza em capacidade, em potencial de ação. Porque a gente sabe que a gente vai deixar o melhor de nós e que a gente tomou a melhor decisão possível naquele momento. Sem mágoas, sem medos, sem ressentimentos. O corajoso não mais olha para trás. Ele enfrenta com garra e com peito aberto, porque ele já fez os cálculos e tomou a melhor decisão possível dentro da sua condição de evolução. E sabe que o seu melhor eu e as melhores condições de decisão estão depois do desafio e não antes. Ele sabe que ele promove e dá à luz a melhor encarnação de si no momento em que seus pés tocam ao chão depois de dar este salto em direção ao desconhecido. Esse é o caminho, para que a gente vá sempre para o outro lado de um risco, de maneira a promover a melhor versão de nós. Esse vai ser sempre o caminho. A coragem, no fim das contas, é o veículo que nos leva à excelência. E nós temos que usá-lo todas as vezes que a gente entrar em risco de não ser tudo que nós podemos ser.